Vamos passar então agora para as proteínas, certo? As nossas proteínas são compostos orgânicos aí complexos, formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e também o nitrogênio. Suas unidades básicas são os aminoácidos, que se ligam em cadeias de polipeptídeos. Os vegetais conseguem produzir todos os tipos de aminoácidos, enquanto os animais devem obter parte deles por meio da dieta, certo? Por serem capazes aí de produzi-los. Os aminoácidos produzidos por um organismo são chamados de aminoácidos naturais e aqueles obtidos por meio da dieta são denominados de aminoácidos essenciais. Então isso daí é importante que você saiba, certo? Quem são os aminoácidos naturais e quem são os aminoácidos essenciais. Aí algumas ilustrações aí, ó, grupo carboxílico, grupo amina, certo? Tem aí uma molécula aí. São conhecidos cerca de 20 aminoácidos que rotineiramente participam da estrutura das proteínas. Vamos citar aqui alguns exemplos: glicina, valina, serina, isoleucina, também a cisteína, leucina e ácido glutâmico. São esses aí os exemplos, certo? Para formar as proteínas, os aminoácidos combinam-se por meio de ligações químicas denominadas ligações peptídicas. Em cada ligação há a liberação de uma molécula de água e as proteínas podem diferir quanto ao tipo, a quantidade e a ordem de aminoácidos que as compõem. As principais funções, que é o que vai nos impactar mais dentro do conteúdo, saber as funções aí das proteínas. Eles vão ter função estrutural, enzimática, transporte e defesa. Na estrutural, as proteínas aí vão compor a membrana plasmática e os filamentos que sustentam as células. O colágeno, por exemplo, é uma proteína presente na pele. Vamos ter a enzimática. As enzimas são proteínas que facilitam as reações químicas. Praticamente todas as reações químicas que ocorrem nos seres vivos dependem aí da ação de enzimas. Vamos ter a questão do transporte na membrana plasmática das células. As proteínas responsáveis pelo transporte aí de íons entre os meios intra e extracelulares. Esse conteúdo aí de transporte através da membrana a gente vê também em citologia. Quando a gente começar a ver citologia, nós vamos estudar aí uma parte que é transporte através da membrana, que pode ser ativo e passivo. E a defesa, que são os anticorpos, né? São proteínas responsáveis pela defesa do organismo contra agentes estranhos, como vírus e bactérias, que podem causar aí doenças. Então, quando a gente está aí acometido de alguma dessas doenças, nosso organismo ele está trabalhando aí, os anticorpos estão na ativa para que a gente possa ter a saúde, né? Para que a gente possa melhorar e esses organismos não consigam nos derrubar por muito tempo, certo? Então, esses anticorpos aí também são exemplos aí de proteínas. Vamos para os nossos ácidos nucleicos, que são os nossos o nosso DNA e RNA, certo? Onde nós vamos ter aí o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o nosso RNA, ácido ribonucleico. A composição dos ácidos nucleicos são grandes moléculas constituídas por unidades menores, denominadas aí de nucleotídeos. Nucleotídeo é constituído por 3 componentes. Então nós vamos ter aí 3 coisas para determinar o nosso nucleotídeo. Nós vamos ter aí o grupo fosfato, que está bem aqui, ó. O grupo fosfato tem no meio aí um pezinho, que é o símbolo químico, né, para representar o fósforo. Nós vamos ter a nossa pentose, que é essa daqui, certo? Deixa eu tirar esse tracinho aqui, né? A nossa pentose, que é isso daqui. Essa pentose aí, ela vai ter 5 lados aí, por isso pentose, certo? E vai estar ligada diretamente à nossa base nitrogenada, que é essa daqui, ó. As nossas bases nitrogenadas, que aí nós vamos ter uma sequência dessas bases nitrogenadas
para o DNA e outra sequência para o RNA, certo? Vamos ver aí a mudança que vai acontecer nas nossas bases nitrogenadas. Então nós temos aqui, ó, as bases nitrogenadas são divididas aí em dois grupos, né? Você vai ter o grupo purinas e pirimidinas. Está no grupo aí das purinas. Estão a adenina e também a guanina. Essas duas aí. No grupo aí das purinas. Depois nós temos o grupo das pirimidinas, que vai contar aí com a citosina e a timina. Tudo isso aí representado pela primeira letra. Adenina representado por A, guanina por um G, citosina C e a timina por um T. E vem a uracila aí no final, como vocês podem observar aí no PDF, a uracila. Só que a uracila só vai estar presente na parte do RNA. O DNA ele não tem essa base aí, uracila. Só vai estar lá no RNA. Então, quando a gente chega no RNA, a gente consegue localizar aí a uracila no lugar da timina. Então, DNA tem timina e o RNA tem uracila. A gente substitui um pelo outro quando for compor as bases aí. Se for um DNA, vai ter timina. Se for RNA, vai ter uracila. Temos aqui, ó, a diferença entre eles, certo? Temos uma tabela aí para resumir as diferenças. Temos aí no DNA a pentose é chamada de desoxirribose, né? Por isso ácido desoxirribonucleico. No RNA nós temos a ribose, por isso ácido ribonucleico. Temos as bases púricas, que são adenina e guanina, dentro do DNA. No RNA, adenina e guanina também são iguais. No DNA, as bases pirimídicas, citosina e timina, e no RNA, citosina e uracila. Perceba que a timina sumiu. No lugar da timina, dentro do RNA, nós vamos ter a uracila. As estruturas do DNA são duas cadeias e no RNA apenas uma cadeia. Esse helicoidal aí é porque ela é assim, ó, toda enroladinha, certo? Você pode observar aqui, ó, ela está toda enrolada, as duas fitas de DNA, por isso elas são helicoidais. Elas estão enroladas, certo? Uma na outra. E no RNA, nós temos aí apenas uma cadeia, certo? As enzimas, desoxirribonuclease e no RNA a ribonuclease, certo? Que é RNase. A origem, replicação e no caso do RNA é transcrição, certo? A enzima sintética, DNA polimerase e no RNA, RNA polimerase. E a função é informação genética e no RNA é síntese de proteínas. Então a função do DNA é a informação genética, onde vai estar nosso código genético, é o que a gente vai passar aí para os nossos descendentes, né? Então você recebeu código genético dos seus pais receberam dos seus avós e por aí vai. E você vai passar esse código genético. Já o RNA é apenas a síntese de proteínas. E para a gente finalizar a nossa aula, nós temos aqui as vitaminas, certo? As vitaminas aí vão ser classificadas de acordo com a solubilidade em lipídios, a gente chama de lipossolúveis, e em água de hidrossolúveis, né? É bem fácil de você assimilar o nome aí. Vitaminas lipossolúveis, você já sabe que elas vão ter uma solubilidade em lipídios. Hidrossolúveis, você já fica com o nome aí na cabeça, hidro, água, lembra, né? Então você vai ter aí a solubilidade em água. As lipossolúveis, vitamina A, D, E e K. E as vitaminas hidrossolúveis, C e complexo B. O complexo B é porque são várias vitaminas B. B3, B6, B12, por aí vai. Então são várias vitaminas B, por isso complexo B. Nós temos aí a tabela com todas as vitaminas, certo? Vocês façam a leitura dessa tabela, vejam direitinho aí as principais fontes, vejam também aí
o que vai causar a carência no organismo. Se lembre que essa tabela aí, nesse lado que está mostrando aí carência no organismo, ele está mostrando aí o que pode acontecer caso você não tenha o nível adequado de vitaminas, certo? No seu organismo. Então, esse quadro aí, você vai ter vitaminas, principais fontes, carência no organismo. Façam uma leitura, certo? Estudem essa tabela aí, que a gente vai precisar dela na resolução aí dos nossos exercícios e trabalhos, certo? E no final aí você vai estar de posse aí dessa atividade, certo? Eu vou postar para vocês a atividade. Vocês vão resolver essa atividade aqui, certo? Integrando o conhecimento. É uma atividade sobre tudo que nós acabamos de ver, da composição bioquímica dos seres vivos. Tem aqui a atividade, ó. E aí vocês vão resolver essa atividade, vão copiar e resolver a atividade aí no caderno e me enviar, certo? Em arquivo ou em fotos pelo grupo da sala, certo? Ou até mesmo no privado, ou também pelo e-mail, tanto faz. Vocês podem enviar aí por essas plataformas aí, por esses tipos de mídia, ou pelo WhatsApp, no PV, ou no grupo da sala, ou ainda pelo e-mail, certo? Resolvam a atividade, vocês copiam no caderno, resolvem e aí me enviam para que eu possa corrigir e dar um feedback a vocês do que foi a nossa aula de hoje. Por hoje é só, continue acompanhando aí